Shalom a todos, sejam bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon, eu sou a Sharon. Dia 104 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon. Esse dia aqui, vamos lembrando lá, nós estamos na sessão 3, que diz respeito a dando ouvidos ao Lashon Hara, aquele momento que a gente também não tem que escutar, né, o Lashon Hara, ou quando é que a gente deve escutar. A primeira parte era proibição e diretrizes. Nós estamos na segunda parte, que é a escuta construtiva, quando que escutar é algo construtivo. E esse dia 104, o título, né, o subtítulo aqui é Crianças. Então, por conta de ser esse o título, aí eu esqueci de dizer Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo da hora que você for assistir ao vídeo. Está um pouco com barulhos por aqui, é de manhã, está muito frio, o que acaba facilitando o fato de nós fazermos Shmirat Lashon, porque está difícil até de falar de tão frio. E vocês vão sempre me ouvir falar quando tá frio, porque eu sou pidona e reclamona. Eu peço para Deus menos frio e fico reclamando, não é? Essa é a minha parte bem humana de ser. Quando nós falamos de crianças, o texto aqui, vamos lembrar que há mais de 100 anos atrás, Hafetz Haim, o rabino Israel Meir Kagan, ele viveu. Mas é tão atemporal quando nós falamos de criança, e eu não quero de maneira nenhuma nós entrarmos no assunto sem antes nós nos darmos aqui o direito ou aproveitarmos a oportunidade de falar no momento presente, no momento mundial, no momento universal, no que nós estamos passando hoje, não é? As pessoas aí, sei lá, de meia idade, não sei se fala meia idade hoje em dia, como é que é, terceira idade, segunda idade, sei lá, as pessoas que estão maduras assim, como eu, nós estamos vivendo numa época que nós nem imaginávamos, não é? Nós temos a oportunidade de ter visto a televisão começar, era preto e branco, nem tinha colorido, e de repente ter toda essa tecnologia, essa mudança tão drástica e tão rápida, porque ela é muito rápida. Eu não estou viva ainda e já sei que existe, tem um microfoninho aqui sem fio, estou falando com o mundo inteiro se quiser, porque estamos nessa globalização. Então eu achei que nesse momento, antes de nós lermos sobre crianças, aqui a máxima todos os judeus são um num sentido muito real. Essa é a máxima. Quando ele vai falar aqui de criança, é sobre a responsabilidade que nós temos de ensinar, de passar para as crianças sobre Lashon Hara, sobre como se comportar com a boca, com a língua, e aqui com as orelhas, com os ouvidos. Mas, antes disso, o que eu quero dizer aqui é que para nós, já é muito louco realmente, a mudança muito drástica que teve e que está tendo, muito rápida e tudo mais. Hoje nós temos chat GPT, inteligências artificiais, sempre tiveram, né? Quando começou a ter alguma coisa tecnológica, já eram maneiras de inteligência artificial, mas nós temos elas agora, esta inteligência artificial incluída até nas escolas, incluída no dia a dia. É a mídia fazendo mídia, não é? É a mídia sendo utilizada com a inteligência artificial de várias maneiras. O brasileiro é muito criativo, né? Eu tenho visto coisas que, na verdade, eu estou dando risada. Mas na própria mídia, né? Nós somos criativos mesmo. Mas o que eu quero falar aqui é que a nossa responsabilidade, ele é maior do que parece e ela é maior do que era na época do Hafetz Haim. Por quê? Porque as crianças, quando nós temos que ensiná-las, temos que orientá-las, a gente tem que saber para onde é que está indo, senão nós vamos orientar mal, não é? Nós vamos ter que entender o que está acontecendo. Essa mudança toda é tão drástica assim. Então, como eu dizia, é uma oportunidade única nós estarmos vivos nesse momento de tanta transição, de tantas ideologias, de tantas coisas assim, mas de tantas fake news, não é? Agora nós temos este título, esse nome fake news.
Então, quando nós estamos ensinando uma criança que ela não deve fazer lachonará, que ela deve se cuidar com o que ela escuta, enfim, depois nós vamos entrar no texto, nós temos que lembrar que nós temos que ensinar e orientar a criança muito mais coisas, principalmente psicologicamente falando. Então, quando nós falamos da boca, simplesmente, de fazer lachonará, de não fazer maledicência, né, de fazer shmirat lashon, explicar que há uma flecha bumerangue, que isto volta e tudo mais, nós estamos lidando com pessoas de outra geração que nasceram e muitas delas não conhecem um telefone, muito menos aquele telefone de discar assim, ó, né, com o dedo, né? Não conhecem muitas coisas, não conheceram, não faz falta para elas na cabeça delas, não é? Mas nós queremos orientar uma geração que não emburreça. Sabe, que foi feito uma pesquisa onde pela primeira vez na história, os pais de 40, 30 não digo, 40 e poucos, 50 e poucos anos, sei lá, eles não estão aprendendo mais com os filhos. Eles estão aprendendo menos, eles estão ensinando mais. É a primeira vez que a geração que vem, ela é menos inteligente, tá? Isso falando em QI, aqueles testes de que ela é menos inteligente do que a nossa própria geração, não é? Então, essa mídia, essa tecnologia que vem para ser boa, não é? A inteligência artificial pode nos ajudar a ter um processo mais rápido ali num projeto que você está fazendo, e alguma coisa que você quer que você quer empreender e tudo mais, mas nós sabemos que essa rapidez toda está emburrecendo as pessoas ao mesmo tempo, só que as nossas crianças nasceram dentro disso. Então nós temos aqui a oportunidade de passar por isso, de evoluir aqui um pouquinho, porque a gente vai precisar entender como é que lida com o celular, como é que lida, já sabemos sobre isso, vamos fazer cursos, vamos nos modernizar, mas essas crianças nasceram nisso. É difícil você chegar para uma pessoa e dizer, olha, você deveria tentar resolver essa conta, essa questão, essa equação sozinha primeiro, mas a inteligência artificial te dá de mão beijada. Então, eu achei importante trazer isso, que nós não podemos deixar as crianças emburrecerem. E quando nós falamos em emburrecer, é o burro mesmo, não é o ignorante. O burro, coitadinho, o bichinho que eu sempre ofendo aqui, porque é o exemplo que nós temos, né? Do materialismo, do aquele que me der comida é meu dono, assim é o burro. Então, quando eu falo, não é para ofender o animal. Não estamos lidando com ignorância. Não são pessoas ignorantes, não são crianças ignorantes, não é? Elas têm inglês, elas têm às vezes outras línguas, na escola elas crescem sabendo muitas coisas, elas lidam com essa parte tecnológica muito bem, não é? Então, do que é que eu estou falando? Eu estou falando do lado da parte psicológica de um ser humano que hoje é criança, mas que vai ser um adulto, né? E vai ensinar e orientar as próximas gerações. Então, quando nós estamos falando de ajudar as crianças e de orientá-las, não é simplesmente, olha, você deve resolver isso sozinho. Você tem capacidade de resolver isto sozinho? Ou a tua falta de capacidade de resolver isto sozinho vai te trazer depressão, vai te trazer infelicidade, vai te trazer, como é que eu vou dizer, você se comparar, você querer participar ou pertencer a grupos que na verdade não vão ser bons para você, porque existe aqui um apelo ideológico, não é? Então, eu sou bem aceita onde? Eu sou bem aceita aqui, mas às vezes não é um lugar muito bom, muito legal, muito kosher, não é? Então, é sobre essas coisas. Outra pesquisa, e eu quero aproveitar a falar isso agora porque a gente realmente precisa, por isso vai estar lá na playlist dos 13 aos 60 também. Eu vou tomar o café, que é com leite, que eu fiz hoje, mas eu não vou fazer a bênção, porque eu já fiz a bênção, tá? Eu já tinha tomado, né? Então, fizeram outra pesquisa sobre, então, o ChatGPT. Agora tá criticando o ChatGPT, a inteligência artificial, não tô criticando nada, porque eu gosto de tudo isso. Acho isso tudo maravilhoso, isso veio para ficar e nós temos que aprender a usufruir das coisas boas. Não é para produzir uma nova bomba atômica, é para o bem, por favor.
Então fizeram uma pesquisa onde a mesma equação, o mesmo problema, quero dizer, foi dado para vários adolescentes, eram adolescentes ali, resolverem a mesma questão. Alguns, né, separaram em dois grupos, alguns respondiam isso sozinhos, né, pelo que tinham aprendido, isto é, uma equação matemática. E outros, então, buscavam a inteligência artificial. Os que buscaram a inteligência artificial resolveram muito mais rapidamente. Então nós vemos aqui uma eficiência, não é? Foram eficientes. Eu não sei se vocês viram este vídeo, um vídeo que rolou muito pela mídia, não é? Então essas pessoas, elas tiveram eficiência, não é? Elas acabaram fazendo em menos tempo, porque o chat GPT deu as respostas, e menos tempo a equação. Os outros, que quebraram muito mais a cabeça ali e tal, eles demoraram mais, mas eles também chegaram no resultado final. Alguns erraram, alguns acertaram, mas aí é daquilo da pessoa que gosta, ou que você dá bem na matemática ou não. Eu não sou essa. Então, esses dois grupos. Posteriormente, não é? Deram um tempo, né? Deram alguns dias, meses, eu não sei. Reuniram esses dois grupos novamente sobre essa equação, sobre isso que haviam resolvido. As pessoas, os adolescentes que haviam resolvido através da inteligência artificial, não faziam a mínima ideia de como é que tinham feito. Não faziam a mínima ideia nem mesmo da própria equação, não lembravam sequer do problema sugerido, pedido, solicitado. Já o grupo que sofreu para fazer as contas, o grupo que precisou parar, se concentrar, realmente puxar na cabeça ali como fazer, eles não só lembravam, não é, da equação, lembravam do problema, como também tinham memória para saber como é que tinha sido os passos para chegarem até ali. Então nós temos o que aqui? Um grupo eficiente, mesma idade, gente, mesmos lugares onde convivem, um grupo eficiente, não é? Com o tempo de trabalho reduzido porque ele conseguiu a resposta antes, porém sem saber como repetir, sem saber como fazer ele mesmo, propriamente dito, com as suas próprias mãos, e sem saber nem mesmo como chegaram no resultado, sem a memória de nada. Por quê? Porque quando nós estamos quando nós estamos resolvendo um problema na nossa vida, tomando decisões, decidindo se nós queremos estar deste ou daquele lado, quando nós estamos formando o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso jeito de agir, como responder às coisas do ambiente, aos nossos próprios apelos, não é? De nós mesmos. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos concentrados em tudo que diz respeito ao que é nós, fisicamente falando, o que somos nós. Então nós temos nos nossos olhos que enxergam, as nossas orelhas que escutam, a nossa boca que fala, a nossa concentração, o nosso cérebro que precisa parar ali, a nossa mente que manda a mensagem para o cérebro, o nosso cérebro que manda para o corpo. Tudo está envolvido. O lápis que você segura ou a caneta para fazer a conta, não é? O desenho do número, porque hoje em dia a gente está tendo problema até mesmo para escrever. Eu escrevia no passado, hoje não escrevo coisa nenhuma, fico digitando com o dedo lá as coisas. Quando vou escrever, a minha letra está horrorosa. Então, nós vamos deixando de fazer coisas, não é? Deixando, e nós precisamos somar as coisas, aumentar o trabalho do nosso cérebro para que ele fique vivo, para que ele seja saudável, e não tirar e facilitar as coisas. Então, essa pesquisa foi muito importante eu ter assistido sobre isso, porque eu tenho adolescente em casa, porque eu quero ajudar da maneira melhor que eu puder aqui, com a nossa playlist lá, ou com algumas palavras aqui, aquela pessoa que está nesse momento, aquele meia-idade, aquela pessoa madura que tem os seus filhos e que nasceram nessa vida tecnológica. Como dizer para o seu filho que ele deve tentar resolver as coisas? Sabe que
Quando começou todo mundo fazer conta na calculadora, um comentário que existia naquela época era: ai, se você ficar fazendo conta com a calculadora, você vai desaprender e tal. E a gente quase não dava bola e tudo mais. Às vezes, para você dar um troco num comércio, você ou engana, ou é enganado, ou simplesmente não sabe fazer a conta, não sabe dar um troco. Não é? Eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? São notícias que me traz, adolescente da minha casa, que havia lá uma colega que não sabia ver as horas no relógio analógico, só sabia ver as horas num relógio digital. Nós não podemos, nós nem sequer temos o direito de deixar que essas coisas continuem. Nós vamos fazer o que? Nós vamos abraçar a inteligência artificial, nós vamos utilizar a inteligência artificial onde quer que seja, que haja uma necessidade, mas nós não podemos nos esquecer que nós é que a utilizamos, não ela a nós. Então, não deixe sua criança emburrecer. Não procure você respostinhas o tempo todo em ChatGPT. Utilize isso para agregar, para dar o plus, para somar na sua vida, não é? Mas saiba raciocinar, saiba decidir, saiba orientar a sua criança, o seu adolescente, o seu filho, o seu amigo a fazer o mesmo. Porque nós temos, não é hoje, nós temos ontem, nós temos hoje principalmente, e como será o futuro, psicologicamente falando, emocionalmente falando, para essas pessoas que têm eficiência, mas não sabem sequer como chegar nas respostas, porque as perguntas, as questões humanas do ser humano mesmo, essas não vão mudar por conta da inteligência artificial, ela existindo ou não, você fazendo perguntas ou não, você tendo respostas rápidas ou não, as nossas questões íntimas, as nossas questões mesmo, questões humanas, elas vão continuar iguais, com ou sem inteligência artificial, se você não souber responder, se você não souber decidir, se você não souber sequer por onde começar, nós vamos ter problemas aí. E sim, as pessoas vão emburrecer, se é que a gente já não está emburrecendo. Eu conversei com uns amigos e nós estávamos todo mundo com o celular e tudo mais, e aí me fizeram uma pergunta, porque eu sou bem questionada. As pessoas gostam de me fazer perguntas. Me fizeram uma pergunta um pouco difícil para responder assim, né, ali no soco. E aí eu respondi. E na verdade, nós estávamos numas 4 pessoas, 5, não me lembro. E na verdade a minha resposta não foi aceita. O que não é novidade, não foi aceita e me colocaram em xeque. Eu acho que não é isso. E buscaram. As pessoas buscaram no ChatGPT, cada um chat diferente, tá? As respostas para aquilo que tinham me perguntado. E aí o assunto que nós estávamos discutindo. Pasmem vocês, eu não busco nada em ChatGPT. Às vezes eu peco por trazer alguma coisa e não me lembrar de onde foi, mas eu procuro fazer o seguinte: se eu não souber, eu me abstenho e não falo, mas se eu achar alguma coisa sobre isso, sobre aquilo, se eu pensar algo sobre aquilo, eu vou trazer, eu vou falar e nós vamos discutir e nós vamos, entende? Então eu não busco, eu realmente puxo do meu cérebro, eu quero que ele fique saudável. Não quero as coisas prontas, eu quero saber como chegar até lá. Até porque não é, como nós estamos vendo na Paraxá da semana, que nós estamos no deserto, não é somente o nosso objetivo final, o que nos interessa, mas o caminho percorrido, o que é que você aprendeu no caminho percorrido. Bom, resumindo, as respostas do ChatGPT, todas as respostas tinham a ver com o que eu tinha respondido, mas de uma maneira muito bem colocada, uma maneira daqueles dados que foram colocados ali, né, no chat, e ela respondeu, a inteligência respondeu de uma maneira mais coerente, mais organizada, aquilo que a Sharon aqui, ela louca, respondeu, mas a resposta era a mesma.
Por conta dessa pesquisa que eu tinha visto, nós nos reunimos novamente, que sempre reunimos, eu perguntei, e eu quero saber o seguinte, vocês lembram que vocês me perguntaram, não é? Elas lembravam que me perguntavam, né? Os meus amigos lembravam. E vocês lembram o que responderam? Eu sabia o que eu tinha respondido, porque eu tinha respondido aquilo que eu pensava sobre o assunto, aquilo que eu desenvolvi sobre o assunto, mas eles não lembravam. Eles não lembravam sequer da pergunta que tinham me feito. Entendem a gravidade? A gravidade de nós entregarmos de mão beijada todo o nosso potencial dado por Hashem? Simplesmente. Agora nós vamos entrar, então eu vou ler aqui os ensinamentos do Hafetz Haim, uma lição a cada dia. Dia 104, hoje o primeiro ciclo diz respeito a 14 de Tevet e o segundo ciclo diz respeito a 15 de Tammuz. Já tivemos aqui um bom entendimento. Pare, sente com a sua criança, tá? Sente com a sua criança, sente com o seu adolescente, converse. Vamos aqui ver como é que estão os neurônios aí na cabeça. Façam isso. Orientem dessa maneira. Você pode utilizar tudo que a tecnologia tem para nos oferecer, nós podemos, mas nós não podemos substituir ela por completo, né? Substituir a nossa mente, o nosso cérebro por aquilo que está pronto, para que lá na frente nós não tenhamos um pepino, um problema, uma questão muito importante e íntima que nós precisamos responder, resolver e nós não saibamos como fazer. E daí a gente quer ser um cachorro, quer ser uma bicicleta, já fica a ideologia toda maluca, já não sabe mais nem o que está fazendo aqui neste mundo. Já é difícil saber estudando, imagine procurando no chat GPT. Então, qual é a resposta de tudo isso aqui? Qual é o objetivo de eu ter falado esse texto tão comprido, essa falação? Equilíbrio. Judaísmo trabalha no caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, entende? Caminho do meio. Bom, então, no livro aqui do Hafetz Haim, uma lição a cada dia, o subtítulo é Crianças e depois é a unidade do povo judeu. Ele vai utilizar muito a palavra judeu aqui e nós vamos tentar trazer para nós. Mas neste momento, como a máxima fala exatamente do judeu, o que nós vamos fazer é tentar emular, imitar, nos aproveitarmos de uma maneira carinhosa, respeitosa dos ensinamentos judaicos. Então, em alguns momentos, nós não vamos substituir isso. A máxima diz: todos os judeus são um num sentido muito real. Nós podemos entender que todos nós devemos ser um, mas nós vamos entender aqui onde é que ele coloca isso. Crianças. Uma das responsabilidades dos pais é sensibilizar seus filhos sobre os males de Lashon Hará e ajudá-los a desenvolver o seu autocontrole nessa área. Ao mesmo tempo, é responsabilidade dos pais proporcionar apoio emocional e assistência aos seus filhos. Mais de 100 anos atrás, tá, gente? Imagina que atemporal que é o Hafetz Haim. Pais excessivamente zelosos podem causar danos irreparáveis a um filho por castigá-lo excessivamente. Por outro lado, deixar de disciplinar um filho também é muito prejudicial. Devemos aprender a diferenciar as situações nas quais uma criança nos conta um incidente, porque está precisando da nossa ajuda como pais, e quando ela está falando Lashon Hará sem motivo algum. Quando eu comecei a ler aqui, para trazer para vocês esse dia, eu lembrei que a maneira mais difícil que nós vamos ter que lidar, além de tudo que eu disse antes, de não emburrecer e tudo mais, é justamente o tal do fake news que eu disse. É uma maneira de Lashon Hará muito escondida, fantasiada, em coisas que parecem ser atraentes. E isto é a nossa mídia. Quando uma criança vê uma imagem mentirosa, uma notícia mentirosa, mas ela tem aquilo como verdadeiro, até porque ela está se desenvolvendo, é muito difícil nós chegarmos como pais e dizer: isso aí não é verdade, isso aí é uma mentira. Às vezes nem a gente sabe se é ou não, né?
Isso aí não é verdade. Você pode acabar afastando a criança, você pode acabar conseguindo o contrário, não é? Em vez de convencê-la de que ela tem que parar, pensar, ver bem aquela notícia, ver se é realmente isso antes de sair falando, e de preferência ela nem deve sair falando. Então, não é fácil. O Lachonará de 100 anos atrás era falatório, não é? Era maledicência, era vá que Lachonará, a poeirinha que fica, era depreciar, era prejudicar. Hoje é detonar a vida de uma pessoa por completo, da pessoa a qual sofre a maledicência e daquela pessoa a qual está fazendo a maledicência, porque às vezes ela nem sabe, está ali como vítima, uma vilã vítima. Então, olha o trabalho aqui que nós temos que fazer. Não é? O castigo excessivo afasta e joga a nossa criança nesse meio podre, nessa parte podre que ensina o que não é legal, não é? Mas o nosso deixar as rédeas muito frouxas também empurra ela a achar que tanto faz, o que não é nenhum amor seu naquele momento. Então, novamente, o caminho do meio que Maimônides tanto preservou, tanto enfatizou que deve ser as nossas atitudes, sempre o equilíbrio. Uma criança deve ser ensinada que se os eventos interessantes do dia incluem fatos negativos sobre outros, os nomes deverão ser omitidos. Aqui antes ele diz ali, ó, né, devemos aprender a diferenciar as situações nas quais uma criança nos conta um incidente, não é? Porque está precisando da nossa ajuda. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples e bem comum nos dias atuais, um bullying, por exemplo, na escola, quando ela vem e nos conta porque ela está precisando da nossa ajuda, ou quando, nós é que vamos ter que saber diferenciar, quando ela vem da escola e nos conta uma mentira, ou ela exagera, ou ela aqui está sendo, né, a lachonarenta, ou ela ouviu alguma coisa sobre um coleguinha e nos traz como uma forma de lachonar. Nós vamos ter que diferenciar quando ela precisa da nossa ajuda e quando ela está mentindo, inventando, fantasiando e tudo mais. Educar, orientar, ensinar, mostrar, ser o exemplo está cada vez mais difícil, não mais fácil. Contar como uma certa criança teve mau comportamento na aula é falar lachonará, mesmo se o que essa criança fez foi inteligente e divertido. Então nós vamos ter que dizer para a criança, para nossa criança, olha, é isso que você está contando do seu amiguinho, do seu colega, não é legal, você está fazendo lachonará. Está contando só para a mamãe? Aqui, quer saber o que eu penso sobre isso? Sim, porque nós também não podemos atacar a criança. Você não deve falar isso, não deve falar aquilo, você não deve nem viver. Não podemos. Nós não podemos agredir uma pessoa que acabou de chegar no mundo, não é? E dizendo para ela, este mundo é um mundo hostil, onde você não pode falar nada de ninguém, não pode pensar nada de ninguém, você não pode coisa nenhuma. Não, nós vamos devagarzinho, nós vamos ensinando quando é que nós podemos falar, quando é que aquilo que ela escutou é válido, construtivo, e ela deve passar para a mamãe ou adiante. Nós vamos ter que fazer, esse treinamento de não fazer lachonará 178 dias e depois que terminar mais 178 dias e depois que terminar mais 178 dias a perder de vista. Bom, contar, então vou repetir essa parte. Como uma certa criança teve mau comportamento na aula é falar lachonará, mesmo se o que a criança fez foi inteligente e divertido. Pelo contrário, é perfeitamente correto que a criança revele a identidade de um rapaz que esteja interferindo em suas próprias atividades ou interrompendo-a durante o horário das aulas. Aqui eu gostei muito quando ele coloca um rapaz, porque dependendo da idade, não é? Os meninos, eles ficam infernizando a vida das meninas, não é? Existe uma idade que a menina e o menino se odeiam, né? A menina não gosta de menino, o menino não gosta de menina. Aí vai mudando a idade, vai modificando o tipo de sentimento, não é? Quando os hormônios vão se modificando, aí o menino começa a ser um chato de galocha.
incomodar a menina de todo jeito. Veja aqui que ele não diferenciou e ele não separou aqui, por exemplo, a escola só para meninos e a escola só para meninas, não é? Ele não diferenciou isso aqui. Isso fica importante, fica bom para nós, né? Que somos acostumados a estudarmos em escolas mistas, não escola só para menino ou só para menina, como a maioria dos judeus. Então eu vou ler essa parte novamente porque ela é muito legal, né? Pelo contrário, então ele não deve falar certa criança teve um comportamento na sala de aula, mesmo que seja um comportamento inteligente e divertido, não pode sair falando. Mas eu tenho a impressão que para a mamãe pode contar, talvez, justamente para a mamãe corrigir. Pelo contrário, é perfeitamente correto que a criança revele a identidade de um rapaz que esteja interferindo em suas próprias atividades ou interrompendo-a durante o horário das aulas. Então, isso pode ser um rapaz para uma menina, como pode ser um rapaz para outro menor, que nós sabemos de alguns bullying que aconteciam muito na sala de aula, daqueles maiores, né, se aproveitarem dos menores enfim, e fazerem umas maldades. Vou falar uma coisa aqui bem séria, não me levem nem a mal, nem levem isso como uma aula, não é? Mas olha, são coisas muito malucas que acontecem de vez em quando aqui. Agora acabou de acontecer uma coisa muito maluca, mas aqui estou eu de volta. Então eu estava falando o seguinte: ai, que saudades que dá de quando bullying era simplesmente puxar o cabelo, era colar um chiclete no cabelo, olha que maldade, era chamar o outro, sei lá, de alguma coisa ali que... Eu era várias coisas, chaleira, xerox, cheirosa, umas coisas assim, quatro zóio e tal. Mas que saudades que dá disso, não é? Hoje a gente vê problemas que acarretam um futuro problemático, um futuro difícil. Então aqui quando ele diz, perfeitamente correto que a criança revele identidade, é quando ela tem que vir para casa e contar para o seu pai, para sua mãe, falar para o diretor da escola, não é? É o que está acontecendo. Então nós vamos ter que saber separar. Essa parte aqui foi sobre Lashon Hará, não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat Lashon, mas é sobre aquilo que uma criança escutou, né, na sala de aula, nos seus momentos, se nós devemos ensinar, orientar que ela deve contar, que ela deve escutar, o que é construtivo ou não. Ele está indo devagarzinho aqui. Aqui não foi nem construtivo, nem não. Simplesmente se ela deve passar adiante, não é? E dizer, olha, estão me incomodando lá, deve. Olha, aquele fulano fez uma coisa muito errada, mas foi engraçado. Não deve, ela chorará e tudo mais. Então foi essa parte do Lashon Hará. Nós vamos ler agora o que diz respeito ao Sefer Shemirat HaLashon, do Hafetz Haim, a unidade do povo judeu. Então nós vamos entender aqui a máxima, por isso eu vou ler a máxima novamente. Depois desse problema que aconteceu aqui, eu fiquei um pouco fora de foco. Fora de foco! É como quase que todo mundo está hoje em dia, né? Meio fora de foco. A não ser que a pessoa utilize uma inteligência artificial também para fazer os vídeos, porque agora estão usando para tudo, não é? Eu sou bem dinossauro, ogra. Todos os judeus são um num sentido muito real. Nós vamos ler então a unidade do povo judeu. A seguinte ideia sublime está nos Mag. A sua fonte é o Talmud Yerushalmi de Jerusalém. Nedarim 9:4. Suponha que um homem esteja andando por um atalho e tropece, caindo e sofrendo cortes e ferimentos. Ele tentaria vingar-se do pé culpado e deixaria de cuidar dos seus ferimentos? Ele guardaria rancor contra o seu pé? Obviamente não. Pois os seus pés, mãos, rosto, etc., são partes de um corpo, do seu próprio corpo. Em todo caso, ele refletiria sobre os seus atos e consideraria os seus pecados como a verdadeira causa deste acidente. Infelizmente, às vezes a gente se machuca e briga com o lugar, né? Bate o dedo no pé da mesa, aquela velha história, e daí dá um chute na mesa de raiva da mesa. Mas não fica com raiva do dedo. Fica com raiva da mesa, dá um chute na mesa, machuca mais ainda.
né? A nossa pequenez. De modo similar, se um vizinho se recusar a fazer um favor que lhe pedimos, ou se ele nos causou algum aborrecimento ou nos envergonhou de alguma forma, não devemos procurar vingança, nem guardar rancor contra ele, pois quem é eu mesmo e quem é nosso semelhante? Aqui vem o judaísmo, hein? Ambos têm a mesma origem, como está escrito. E quem é como a tua nação, Israel? Uma nação da terra? Está em Crônicas, Crônicas 1, 17 e 21. Aqui a gente vê o judaísmo sublime, abrangente, forte, inteligente, que não deixa lacunas. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Filho do mesmo Deus, do mesmo Hashem, do mesmo pai e mãe. A fonte do bem e do mal é a mesma. Então não se vingue daquele que fez isso, aquilo, aquele outro, não é? Muito menos do seu próprio pé. A Torá afirma: todas as almas da casa de Yaakov que chegaram a Mitzrayim, o Egito, 70. Isso está lá em Bereshit 46, 27. A palavra almas, tá, olha só, você veja aqui que nós vamos ter vários tipos de palavras. Nós vamos ter aqui Neshama, que é o mais importante, nós vamos ter aqui, nós temos o espírito aqui, o Ruach, não é? Que não é espírito, é um pouco diferente do que isso, aquelas, não é? Nefesh e Neshama. Mas neste versículo a forma singular é diferente, ela é utilizada no singular. Cada alma, por quê? Fazendo alusão ao fato de que nos céus as almas do povo de Israel são uma. Cada alma judia, ao mesmo tempo que faz parte de um todo, é distinta e particular, como uma pessoa cujo corpo é uma única unidade composta de várias partes individuais, cada uma delas tendo sua função diferente e singular. Nesse momento aqui, nós podemos nos incluir, tirar, por ser um livro feito para judeus, nós podemos entender assim que quando nós somos recolhidos, né, pelo universo, recolhidos por Hashem, de volta ao Criador, né, nós voltamos todos para o mesmo lugar. Então nós somos como nós somos estamos dentro de Deus, já sabemos essas coisas. Então quando ele fala que a alma do judeu, aqui a alma está escrito no singular, é justamente porque todos somos No final, todas as almas judias serão reunidas numa única fonte, todo o trono sob o trono sagrado, como está escrito, e a alma do meu mestre será unida na corrente da vida, lá em Shemuel. É somente neste mundo, onde cada alma está vestida com seu próprio corpo físico e ocupada com seus próprios assuntos pessoais, que cada um de nós vê a si próprio como uma entidade diferente, separada do seu semelhante judeu, separada do seu semelhante. Porém, a verdade é que todos os judeus são num sentido muito real. Chegamos aqui na máxima. Então, porém, a verdade é que todos somos num sentido muito real. Quando ele diz aqui em cima, é bem importante que a gente entenda este recolhimento. No final, olha só, todas as almas serão reunidas numa única fonte. Então, o que esse texto pode nos ajudar no texto de antes? O que é que nós podemos ensinar, orientar a criança, o adolescente, nossos filhos, enfim, nesse momento tecnológico, de fake news, de todo mundo indo para um lado, eu também quero ir, eu também quero ser assim.
Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos dizer, olha, isto que você está falando de fulano não é legal, que você escutou lá, talvez não seja verdade o que você escutou. Como fazer que esses ouvidos, essas orelhas, essa escuta seja construtiva e como fazer que a escuta deles, as nossas palavras sejam uma escuta construtiva para este adolescente, não o atacando, não deixando frouxo demais. Sabe, criança que bate no pai e na mãe? Aquelas crianças que você vai no supermercado e de repente vê uma mãe ali com uma criancinha, ela se joga no chão, fica gritando, quer as coisas. Como que nós vamos fazer para que não chegue nesse horror aqui, não chegue a esse ponto, a nossa falta de disciplina, às vezes até de amor, ou de paciência, ou de trabalho. Educar dá muito trabalho, as pessoas não querem. Como que nós vamos usar esse texto na parte da vingança? Nós vamos usar para que a criança não cresça vingativa com alguma coisa que ela tenha passado, né, na escola, em algum lugar, que ela trouxe para nós e nós demos as costas. E nós achamos que aquilo não era uma escuta construtiva. Por isso nós estamos aprendendo o que é uma escuta construtiva, para nós pararmos e escutarmos o apelo da criança, o pedido de socorro, não é? Que às vezes é. Então, ela vai ser uma pessoa como vingativa do outro se nós não ensinarmos, se nós não orientarmos, se nós não escutarmos ela nesse momento. O contrário também pode acontecer. É quando nós damos ênfase àquilo, incentivamos a criança a contar, está errado. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos separar, né, os velhos e bons alhos com bugalhos, ter equilíbrio, aquilo que é preciso que a gente saiba, aquilo que ela é necessário que ela nos conte, necessário para ela mesma, porque nós queremos, com toda essa loucuragem artificial por aí, que a nossa criança cresça saudável psicologicamente, emocionalmente, que ela saiba resolver equações, que ela tenha segurança suficiente para desenvolver um caminho onde ela vai chegar num objetivo daquela equação que ela precisa resolver. Nós queremos formar aqui cidadãos inteiros e não pessoas emburrecidas. Se a pesquisa disse que nós, que eu já acho que sei lá, eu sei tão pouco, estamos mais inteligentes do que os nossos próprios filhos. Isso nunca aconteceu na história. Imagina se isto continua sendo como está, como serão os netos, os bisnetos. Nós não podemos deixar o mundo emburrecer. Se você resolver tomar essa ou aquela atitude, que seja porque você pensou sobre isso, meu filho, minha filha, que você raciocinou sobre isso, não porque um chat GPT disse para você que era assim, não porque aquela turminha disse que era assim, não porque não sei quem falou que fulano era de tal maneira, então você acolhe e ele é assim. Saber discernir as coisas, não é? Então, acolha a sua criança, converse com ela, pegue lápis, canetinhas. Eu tenho ali, ó, um monte de canetinha ali coloridinha. Pega as canetas coloridas e coloca 1, 2, 3, 1 mais 2, 3, 4 mais 5, 9, Faça contas com canetinhas, com coisinhas, com feijõezinhos para sua criança. Ensine ela a raciocinar. Dê um troço fechado, lacrado, difícil. Peça que ela abra, peça que ela feche. Dê quebra-cabeças, peça que ela monte, peça. Incentive, sente-se com a sua criança, jogue, converse, monte junto com ela. E eu não tenho a menor dúvida que essas mesmas pessoas que raciocinam, que racionalizam, que conceituam, que entendem o processo da decisão, o processo do desenvolvimento de uma equação da nossa própria vida para chegar num objeto, num objetivo final. Essas pessoas aqui não vão ser pessoas lachonarentas. Essas pessoas estão preocupadas em resolver essas coisas, em andar por esse caminho. Esse caminho que deve ser construído e deve ser com a nossa ajuda. Não vamos deixar as crianças emburrecerem e não vamos nós emburrecer. Olha para a eficiência da modernidade, mas
Não se coloque numa prateleira parado assistindo. Não é um livro simplesmente parado, que não é pego, que não é manuseado, não é? Eu achei muito bom esse dia, eu gostei dessas coisas que eu lembrei, porque eu gostei de assistir essas coisas que eu lembrei. Então nós vamos hoje ler o Salmo 100 e dar, como diz aqui, ó, um salmo de ação de graças e dar muita graça ao dia de hoje, que é um dia muito especial, porque é um dia de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat HaLashon. Não recolhermos o mérito negativo das pessoas e entregarmos o positivo. Não de maneira nenhuma largarmos uma flecha bumerangue aqui. É um dia muito especial, onde nós tivemos um pequeno relance aqui de como ajudar as gerações a não fazerem Lashon Hará, as gerações a serem mais fortes, principalmente emocionalmente. Então vamos lá para o Salmo 100. Se vocês estão gostando, por favor, nos comentários, né? Coloca aí, hashtag chat GPT não. Não para tudo, né? Mas para algumas coisas assim. Um salmo de ação de graças. Habitantes de toda a terra, aclamai com regozijo o Eterno. Apresentai-vos com cânticos diante dele e serviu com alegria. Lembrai que o Eterno é Deus. Ele nos fez e somente a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho de quem é pastor. Com ação de graças, atravessai seus pórticos e erguei louvores em seus átrios. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque pleno de bondade é o Eterno. Sua misericórdia é eterna e sua fidelidade e dedicação se estendem por todas as gerações. Shalom a todos, tenham um maravilhoso dia. Até uma próxima.